Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Este canal tem o intuito de apresentar uma leitura suave sobre livros de história da aviação, apostilas e relatórios finais de acidentes e incidentes aeronáuticos. Vale ressaltar que a intenção é de somente passar as informações por áudio, tendo em vista que todos os documentos são fornecidos publicamente por órgãos competentes da aviação do Brasil. Se tratando de acidentes ou incidentes aeronáuticos, não cabe a mim e tampouco a ninguém questionar o que poderia ter sido feito para evitá-lo, já que todo acidente resulta de uma sequência de acontecimentos e nunca de um fator isolado. Vamos lá. Filosofia Cipaer. Todo acidente tem um precedente. Todo acidente resulta de uma sequência de eventos e nunca de uma causa isolada. A prevenção de acidentes é uma tarefa que demanda mobilização geral. O propósito da prevenção de acidentes não é restringir a atividade aérea. Ao contrário, é estimular seu desenvolvimento com segurança. Os comandantes, chefes, diretores, etc., são os principais responsáveis pelas medidas de segurança. Em prevenção de acidentes, não há segredos, nem bandeiras. Acusações e sanções atuam diretamente contra os interesses da prevenção de acidentes. Advertência: o único objetivo das investigações realizadas pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CIPAER, é a prevenção de futuros acidentes aeronáuticos. De acordo com o anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional, Convenção de Chicago de 1944, da qual o Brasil é país signatário, não é propósito desta atividade determinar culpa ou responsabilidade. Este relatório final, simplificado, cuja conclusão baseia-se em fatos, hipóteses ou na combinação de ambos, objetiva exclusivamente a prevenção de acidentes aeronáuticos. O uso deste relatório final simplificado para qualquer outro propósito poderá induzir a interpretações errôneas e trazer efeitos adversos à prevenção de acidentes aeronáuticos. Este relatório final simplificado é elaborado com base na coleta de dados conforme previsto na NSCA 3-13. NSCA, pessoal, significa Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica. Okay? Sobre o contexto da Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica, ela é uma instrução emitida por um órgão central de sistema e aprovada por autoridade competente, visando disciplinar ou regulamentar determinada atividade ligada ao sistema considerado. Então, voltando, protocolos de investigação e ocorrências aeronáuticas da aviação civil conduzidas pelo Estado brasileiro. Então, vamos iniciar aqui o relatório final simplificado. Informações factuais. Então, dados da ocorrência, data e hora, ocorreu no dia 6 de maio de 2021, às 14h57 UTC, que é o horário do meridiano de Greenwich. Se for subtraído para o horário de Brasília, que aqui é UTC-3, foi mais ou menos às 11, aliás, foi exatamente às 11h57 da manhã, horário de Brasília. Investigação, Seripa 2, Suma, número Alfa 063/CENIPA/2021, classificação acidente, tipo Lock 1, perda de controle em voo, localidade bairro Coroa do Meio, município Aracaju, unidade federativa Sergipe. Aqui são as coordenadas geográficas de onde ocorreu o impacto, onde ocorreu o acidente. Dados da aeronave, matrícula Papa Romeu Zulu Sierra Foxtrot, fabricante construtor amador e modelo um RV10. Operação privada. Pessoas a bordo, lesões e danos à aeronave, somente uma pessoa a bordo, que era o próprio tripulante, e constatado como fatal, lesão fatal, e dados da aeronave destruída. Então vamos iniciar aqui nosso histórico do voo.
A aeronave decolou do Aeroporto Internacional Santa Maria, Sierra Bravo Alfa Romeo, Aracaju, Sergipe, às 14 horas e 54 minutos UTC, ou seja, às 11h54 minutos, horário de Brasília, com destino ao aeródromo Fazenda Santo Antônio, Sierra November, Foxtrot Alpha, Unai, Minas Gerais, a fim de realizar um voo privado com um piloto a bordo. Após a decolagem, o piloto informou sobre a sua intenção de retornar para pouso na cabeceira 30 de Sierra Bravo Alfa Romeo, sendo autorizado pela Torre Aracaju. Na curta final para pouso, houve perda de controle em voo e a consequente queda da aeronave em uma área de manguezal, ficando submersa. A aeronave ficou destruída. O piloto sofreu lesões fatais. Análise, comentários e pesquisas. Tratava-se de um voo privado, com apenas o piloto a bordo. O tripulante possuía a licença de piloto comercial avião, PCM, e estava com as habilitações de avião monomotor terrestre e voo por instrumentos avião, IFRA, válidas. Ele estava qualificado e possuía experiências para a realização do voo. O seu certificado médico aeronáutico, CMA, estava válido. De acordo com as informações retiradas do Sistema Integrado de Informações da Aviação Civil, SAS, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, em 24 de maio de 2021, o piloto possuía 1.523 horas e 15 minutos totais de voo, registradas até o dia 10 de agosto de 2020, sem o registro de qualquer voo no equipamento envolvido no acidente. Apesar da falta de registro, o proprietário da aeronave informou que o piloto realizou, aproximadamente, mais 40 horas totais de voo, além daquelas registradas no SAS, sendo 17 horas no modelo de aeronave da ocorrência, nos últimos 30 dias que antecederam ao acidente. A aeronave, de número de série 41311, era experimental de construção amadora. Foi fabricada em 2014 e estava registrada na categoria privada experimental, Papá Eco Tango. Operava em conformidade com a seção 91.319, Aeronave Civil, com Certificado de Autorização de Voo Experimental, CAV, do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 91, o RBAC 91, Requisitos Gerais de Operação para Aeronaves Civis. O avião era equipado com manches side stick, cujas empunhaduras eram do tipo Grip Military. Então, como a gente pode ver aqui na figura, a aeronave equipada com manches side stick tipo Grip Military, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Sobre aeronaves de construção amadora, a Instrução Suplementar IS número 21.191-001, revisão alfa letra Golf, aeronaves de construção amadora da ANAC, definia que é uma aeronave cuja porção maior foi fabricada e montada por pessoas que realizou ou realizaram a construção unicamente para sua própria educação ou recreação. As aeronaves de construção amadora podem ser fabricadas a partir de projetos próprios ou adquiridos de terceiros, bem como montadas a partir de conjuntos kits. A aeronave estava com um CAV válido e foi considerada estar dentro dos limites de peso e balanceamento. Não foi possível localizar o diário de bordo. Os registros das horas voadas encontravam-se lançados sem detalhamento nos registros de manutenção disponibilizados pelo operador, e não havia registro que comprovasse a execução de um programa de manutenção. A última revalidação do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade, CVA, foi realizada em 24 de novembro de 2020, pela empresa KKS, Manutenção de Aeronaves Limitada, em Formosa, Goiás, estando a aeronave com 370 horas voadas. As condições meteorológicas eram propícias à realização do voo, conforme os informes meteorológicos aeronáuticos, regulares, METAR,
de Sierra Bravo Alfa Romeo, afastado aproximadamente 900 metros do local do acidente, que traziam as seguintes mensagens. Então aqui a gente tem duas mensagens confeccionadas, né, através do METAR. Então a primeira, METAR, da localidade Sierra Bravo Alfa Romeo, no dia datado, no dia 6, às 14 horas Zulu, vento de 110 graus com 7 nós, visibilidade horizontal de 10 km ou mais, nuvens esparsas a 2.400 pés de altura, temperatura do ar de 29 graus Celsius, temperatura do ponto de orvalho 22 graus Celsius, ajuste altímetro 19015. E o outro METAR, confeccionado às 15 horas Zulu, vento 140 com 8 nós, visibilidade horizontal de 10 km ou mais, nuvens esparsas a 2.300 pés de altura, temperatura do ar de 28 graus Celsius, ponto de orvalho 23 graus Celsius, ajuste altímetro 19014. No dia da ocorrência, após dar partida no motor da aeronave, o piloto iniciou o táxi para a cabeceira 12 de Sierra Bravo Alfa Romeo às 14h43 UTC, ou seja, às 11h43 horário de Brasília. Cerca de 4 minutos depois do início do táxi, o tripulante solicitou à Torre Aracaju o retorno ao pátio de estacionamento em virtude de uma pane no painel da aeronave. Aproximadamente 1 minuto após ter recebido a autorização solicitada, o tripulante relatou a solução do problema e solicitou o reinício de táxi em direção à cabeceira 12 de Sierra Bravo Alfa Romeo. A decolagem foi autorizada às 14 horas e 50 minutos UTC, 11 horas e 50 minutos horário de Brasília, quando a aeronave Papa Romeo Zulu Sierra Foxtrot iniciou a corrida. Decorridos cerca de 3 minutos do início da corrida de decolagem, o piloto reportou à Torre Aracaju que retornaria ao aeródromo, o que foi autorizado de imediato. O tripulante relatou ainda que havia perdido o compensador. A aeronave abandonou a reta de decolagem e iniciou uma curva para retorno a Sierra Bravo Alfa Romeo. Na final para pouso, a aproximadamente 900 metros da cabeceira 30 e cerca de 1 minuto e 20 segundos depois de o piloto haver informado o retorno ao aeródromo, a aeronave Papa Romeo Zulu Sierra Foxtrot impactou contra um manguezal. Então, podemos ver aqui na segunda figura, onde ocorreu o local do acidente, como a gente viu lá na parte superior, as coordenadas geográficas onde ocorreu o impacto. Então, sentido de voo da aeronave, então a aeronave estava vindo deste sentido para pousar novamente na cabeceira 30 e ocorreu o acidente neste ponto aqui, sobre um manguezal. O impacto da aeronave se deu com um grande ângulo de incidência em relação ao solo, ficando submersa e destruída. Então temos aqui uma terceira imagem, provavelmente aqui de uma câmera que estava na rua. Imagem da aeronave Papa Tango Zulu Sierra Foxtrot, momentos antes do impacto. Os principais destroços da aeronave ficaram dispostos a aproximadamente 30 metros de distância de uma via pública asfaltada e a mais de 5 metros de profundidade, no solo lodoso do manguezal. Então, outra figura, vista aérea do local do acidente. Vamos lá. Devido às condições do local do acidente, não foi possível encontrar todos os componentes do sistema de compensação do profundor para análise. Outra imagem, local do impacto da aeronave. Entretanto, foram coletados o servo atuador do compensador do profundor e os seus mecanismos. Então, outra figura, servo atuador do compensador do profundor. Então, temos aqui o corpo do servo atuador do profundor, mecanismos de atuação e a haste do atuador. Os compensadores constituem-se um tipo de aerofólio auxiliar ou superfície similar a um aerofólio preso a uma superfície de comando de voo e destinado a reduzir a força para controlar a aeronave ou a
ou a auxiliar no equilíbrio do avião. Então temos aqui a posição esquemática do conjunto compensador-profundor. Com o objetivo de verificar se houve falha do servo atuador do compensador do profundor modelo Tango 2 10-alfa, foi realizada a análise daquele componente, na presença de representantes da Autoridade de Investigação CIPAER em organização de manutenção, OM, credenciada pela ANAC. Não foram observadas evidências que pudessem ser associadas a um mau funcionamento do referido componente. Ademais, durante os testes, constatou-se que a haste do servo atuador se encontrava completamente distendida, conforme havia sido encontrada no local do acidente. Esta situação correspondia à posição do compensador totalmente defletido para cima. Em decorrência disso, o profundor teria sido defletido totalmente para baixo, levando a aeronave a adotar a atitude de mergulho, picado. Pelo fato de o servo atuador não ter apresentado falha de funcionamento durante os testes realizados em bancada, a pesquisa foi direcionada para uma possível falha de outro componente do sistema elétrico do compensador. Nesse sentido, no curso da investigação, identificou-se que os principais componentes de controle do sistema de compensação do profundor, além do servo atuador, seriam um switch de controle de trim, um switch de seleção, 4 relés de controle de posição e cablagens, fiação. Devido à impossibilidade de resgatar parte considerável dos destroços, bem como ao fato de o servo atuador ter sido encontrado com a haste completamente estendida, inferiu-se que o acidente esteve associado a um acionamento inadvertido deste servo, em decorrência de possível falha no sistema elétrico do compensador do profundor. O representante da empresa responsável pela montagem da aeronave acidentada relatou que aquele construtor amador não dispunha de qualquer tipo de manual que pudesse subsidiar a investigação do CIPAER, notadamente nas pesquisas relacionadas com a operação, manutenção ou montagem de RV-10. Durante as pesquisas, identificou-se a existência do boletim de serviço número 001/17 Sierra Bravo 001/17 Flyer, acessado às 8 horas e 45 minutos do dia 10 de setembro de 2021, de caráter mandatório, emitido pela Flyer Indústria Aeronáutica, em 26 de janeiro de 2017, que tratava de possível acionamento involuntário do trim elétrico, sistema do atuador do compensador do profundor e aileron, e que, dentre outros aspectos, estabelecia. Sumário. A Flyer Indústria Aeronáutica Limitada recebeu relatos de usuários sobre o mau funcionamento do sistema do trim elétrico, que equipa as aeronaves dos modelos RV-10, RV-9-alfa, RV-8 ou 8-alfa e RV-7 ou 7-alfa, vans, fabricadas em data anterior ao segundo semestre de 2012. Sem um aviso de comando dado pelo piloto, através dos botões no manche, o trim elétrico pode se movimentar até atingir a posição máxima, cabrado ou picado, ou seja, para cima ou para baixo. Isso pode ser uma ação grave, dependendo da velocidade mantida nesse momento, pois a aeronave pode adotar uma mudança na atitude de voo. O acionamento acidental do trim elétrico não é frequente e foi observado somente em 2 das mais de 590 aeronaves vans entregues no Brasil pela Flyer Indústria Aeronáutica Limitada. Aviso: de acordo com as informações analisadas, provavelmente o problema é causado por um contato acidental dos cabos condutores com a estrutura do manche. Esse contato acidental pode provocar o acionamento involuntário do relé do trim, travando-o na posição de cabrado ou picado. Se a aeronave estiver em alta velocidade e ocorrer a pane acima descrita, o piloto terá pouco tempo para identificar e eliminar a causa do problema. Providências:
a Flyer Indústria Aeronáutica Limitada recomenda as seguintes ações para eliminar qualquer possibilidade de risco: instalação de circuit breaker no painel próximo à caixa de chaves, redirecionamento dos fios do comando do manche. Embora o referido boletim direcionasse os procedimentos a serem realizados nas aeronaves montadas pela Flyer até o ano de 2012, constatou-se que a aeronave envolvida neste acidente foi montada por outro construtor amador no ano de 2014. Por se tratar de aeronave não certificada, as aeronaves do modelo RV-10 estariam sujeitas às diferentes configurações de montagens e não estariam submetidas ao cumprimento de programa de manutenção estabelecido por força de legislação. De acordo com as informações coletas no Sistema Integrado de Informações da Aviação Civil, SACE, em 14 de setembro de 2021, haviam 430 aeronaves ativas no Brasil de modelos RV-10 e RV-10 Alpha. Conclusões. Fatos. O piloto estava com certificado médico aeronáutico CMA válido. O piloto estava com as habilitações de avião monomotor terrestre e voo por instrumentos avião válidas. O piloto estava qualificado e possuía experiência no tipo de voo. A aeronave estava com CAV válido. A aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento. As escriturações das cardenetas de célula, motor e hélice não foram localizadas. As condições meteorológicas eram propícias à realização do voo. A aeronave era de construção amadora. No dia da ocorrência, após dar a partida no motor da aeronave, o piloto iniciou o táxi para a cabeceira 1-2 de Sierra Bravo Alfa Romeo. Depois do início do táxi, o tripulante solicitou à Torre Aracaju o retorno ao pátio de estacionamento em virtude de uma pane no painel de aeronave. Há aproximadamente 1 minuto após ter recebido a autorização solicitada, o tripulante relatou a solução do problema e solicitou o reinício de táxi em direção à cabeceira 1-2 de Sierra Bravo Alfa Romeo. Decorridos cerca de 3 minutos do início da corrida de decolagem, o piloto reportou à Torre Aracaju que retornaria ao aeródromo. O tripulante relatou que havia perdido o compensador. Na final para pouso, a aproximadamente 900 metros da cabeceira 30 de Sierra Bravo Alfa Romeo, a aeronave impactou contra o manguezal com grande ângulo e alta velocidade. Os principais destroços da aeronave ficaram dispostos a aproximadamente 30 metros de distância de uma via pública asfaltada e a mais de 5 metros de profundidade no solo lodoso do manguezal. No local do acidente, foram coletados o servo atuador do compensador, do profundor e os seus mecanismos. Durante a análise embancada do servo atuador, concluiu-se que o mesmo, após o acidente, se encontrava com a haste completamente distendida. O servo atuador, com a haste completamente distendida, comanda o compensador para cima, em decorrência disso, o profundor totalmente para baixo, levando a aeronave a uma atitude de mergulho. A aeronave ficou destruída e o piloto sofreu lesões fatais. Fatores contribuintes: manutenção indeterminado. Recomendações de segurança. Recomendações emitidas no ato da publicação deste relatório. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, recomenda-se. Então, emitida em 12 de novembro de 2021, divulgar os ensinamentos colhidos nesta investigação aos operadores de aeronaves experimentais modelos RV-10 e RV-10 Alpha, alertando-os para a necessidade de se dispensar especial atenção para o estado geral das cablagens do atuador dos compensadores, por ocasião da realização dos procedimentos de manutenção preventiva, visando identificar condições indesejáveis que possam concorrer para um contato acidental dos cabos condutores
com a estrutura do manche, resultando no acionamento involuntário do relé do TRIM. Outra recomendação emitida também em 12 de novembro de 2021. Divulgar os ensinamentos colhidos nesta investigação aos operadores de aeronaves experimentais, modelos RV-10 e RV-10 Alpha, afetadas pelo Boletim de Serviço Sierra Bravo 001/17 Flyer, alertando-os para o fiel cumprimento do referido boletim. Ações corretivas ou preventivas adotadas, nada a relatar. Em 12 de novembro de 2021. Muito obrigado por acompanhar essa leitura. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para novas notificações.